Irmãos, é muito rápido o homem cair em corrupção, porque o homem possui a natureza pecaminosa que nós recebemos de Satanás, quando o homem caiu, pecou e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer. E essa natureza corrupta corrompe com uma velocidade espantosa. Nem você sabe, nem você reconhece você quando a coisa se corromper. Experimente se afastar da vida da igreja por uma semana. Experimente. Por algum motivo você não conseguir ir para as reuniões da igreja por uma semana. E na segunda semana você também não conseguiu ir. 2 semanas. Quando chega na terceira semana, você já não está com muita vontade de ir. Aí você falta. Quando chega na 4ª semana, você já está com outra mente. Essa natureza pecaminosa, ela corrompe rapidamente o homem, com uma velocidade espantosa que você não imagina. A vida da igreja nos salva. Nós vivemos num universo, após a rebelião de Satanás, após a queda do homem. Irmãos, esse universo que nós vivemos é o universo que está em decadência, está caminhando para a sua própria destruição, que os físicos chamam de entropia. Em termodinâmica, isso é considerado o estado de desordem, que aumenta com o tempo, se não houver nenhum vetor positivo organizando as coisas. Se nós deixarmos as coisas como estão, só deixar correr, irmão, nós vamos correndo para a corrupção. Sabia disso ou não? Compre um carro novo, guarde na garagem sem usar, por 2 anos. Volte, abre a porta daquela garagem e pega o carro de novo. Você vai dizer, esse carro está novo, zerinho. Você vai ver que já se deteriorou. Compre uma casa novinha em folha, mobilia, limpa, deixa trancada por 5 anos. Quando você voltar, abrir aquela porta de uma casa novíssima, você vai ver teia de aranha, você vai ver poeira por todo quanto é lado, sinais de deterioração. Irmão, se você não fizer nada nesse universo, você já está caminhando para a corrupção. Algum cristão diz, mas eu não estou fazendo nada de errado. Se você não fizer nada de errado e nada positivo, você já está mal. Você está caminhando para a corrupção. Por isso Paulo fala em Efésios, remi o tempo, porque os dias são maus. Não fique de braços cruzados, achando que com isso você vai deixar de pecar, deixar de se deteriorar. Não, esse mundo caminha para a deterioração. Você sabia que o sol, que nós desfrutamos da luz, desfrutamos de tantos efeitos do sol, a terra não sobrevive sem um sol. Está consumindo milhões de toneladas de sua massa em fusão nuclear, que o Ezra explicou na conferência de jovens, transformando as moléculas de hidrogênio em hélio, fornecendo essa fantástica energia para a Terra e luz. Você sabia que em 5 milhões de anos todo combustível se acaba? E quando se acabar o combustível do Sol, a Terra não sobreviverá mais. Tudo está caminhando para a destruição. Mas nós, irmãos, temos um vetor positivo dentro de nós.
nós temos uma força contrária a essa degradação. A vida de Deus entrou em nós. O Evangelho, que é o poder de Deus, está em nós. Não se deixe deteriorar. Não se deixe corromper-se. Irmãos, vamos ir contra isso, vivendo a vida da igreja. Bom, eu vou ter que voltar ao tempo. Quando chegou em Gênesis 6, abre sua Bíblia, dê uma olhada em Gênesis 6. Quando chegou em Gênesis 6, a situação já estava insustentável. Deus não tinha como mais tolerar a extrema maldade do homem e a extrema violência que ocorria sobre a superfície da terra. E como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Irmãos, alguns interpretam que esses filhos dos homens são os anjos que saíram do seu estado original. Eles não deveriam casar-se nem dar-se em casamento. De alguma forma dotaram de essa capacidade e se uniram às filhas dos homens, as mais formosas, as mais bonitas, e surgiram, irmãos, os grandes valentes da mitologia, dos grandes homens, gigantes naquele tempo. Essa mistura de espécies, irmãos, Deus não podia tolerar. Era uma confusão. Deus tinha de exterminar aquela situação. Versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os anos de um homem eram longos. Adão viveu mais de 900 anos. E outros viveram 700 anos, 500 anos. Irmãos, o homem vivia muito. Primeiramente, porque precisava se multiplicar, gerar muitos filhos e filhas, para que houvesse a multiplicação da humanidade. Mas em segundo lugar também, é porque o homem precisava, como naquele tempo não tinha escolas, não tinha cursos, não tinha aperfeiçoamento, para o homem aprender alguma habilidade, irmãos, ter alguma experiência para ser útil na sociedade, levava anos, muito tempo. Quem sabe quando chegava a 80 anos, 100 anos, é que eles eram considerados homens experientes para poder ajudar na sociedade. Nós todos entramos no 6.0, né, Ezra? E hoje nós temos mais experiência do que quando tínhamos 30 anos, 40 anos. Só que hoje, por causa dessa confusão, Deus limitou a vida do homem no máximo 120 anos. Hora que a gente poderia ser mais útil, a nossa vida física está se acabando. Não é? Então Deus pensou: dá tantos homens, tanta vida, prolongar tanta idade do homem, para fazer a maldade, para praticar a violência? Não. Então vou limitar o homem a 120 anos. Aí a idade dos homens foi decrescendo, até que Moisés viveu 120 anos. E hoje está difícil chegar a 120, não é? 90, já alguns poucos têm esse privilégio. 100, muito menos. Irmãos, o Senhor limitou isso. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Irmãos, esses anjos que supostamente fizeram essa tremenda confusão, Deus os trancou em um lugar especial, não sabemos onde é, reservado para o juízo de Deus no final. Deus não permite mais, nunca mais permitiu acontecer isso entre nós. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Já pensou, o homem chegou à extrema maldade, ao ponto de Deus ter de exterminar o homem.